Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai aprender qual a melhor alimentação para dar para as crianças. Vamos falar de alimentação infantil. Sejam bem-vindos. Bom, falar de alimentação infantil é um assunto complexo, porque cada vez mais nós temos informações a respeito do que é saudável, do que não é saudável para as crianças em diferentes faixas etárias. Só que essas informações se atualizam de forma muito rápida, então é preciso estar muito atento. Um detalhe que o cuidador infantil não pode esquecer é que quem vai direcionar a alimentação da criança é a família, tá? São os responsáveis por essa criança. É lógico que é bom estar preparado para orientar essa família também, porque muitas vezes a família vai pedir informações, vai pedir dicas e vai depender do cuidador infantil para alimentar essa criança. Então, é muito importante estar sempre atualizado em relação do que é melhor para a criança, principalmente os bebês, né? Principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Aqui na nossa aula a gente vai falar um pouquinho disso, de cada uma das faixas etárias. Basicamente, é importante que o cuidador infantil se atente para a escolha dos alimentos, de modo que não causem reações alérgicas. Com crianças muito pequenas, ainda é um pouco desconhecido esse terreno das alergias, então é preciso conversar muito com os pais, os responsáveis pela criança, para ver se ela tem alergia. Quando for fazendo a introdução alimentar, ou seja, quando você vai dar um alimento pela primeira vez, dê pequenas quantidades, porque a gente não sabe ainda as alergias da criança. Preparar os alimentos, caso seja necessário, nem sempre o cuidador infantil vai preparar as refeições da família. Às vezes a refeição da criança é preparada por uma outra pessoa. Mas se ele preparar, ele vai fazer as papinhas, vai fazer as refeições, vai fazer lanches, às vezes para levar para a escola. Vai organizar o local em que as crianças serão alimentadas, providenciando adaptações, monitorando a limpeza e higiene tanto do local quanto das crianças. É muito importante que o local seja um local limpo, seja um local próprio para alimentação, não dá comida em qualquer lugar, de qualquer jeito. E ao longo do dia sempre manter a hidratação das crianças. Essas funções básicas que todo cuidador vai exercer. Agora a gente vai ver outros tipos também de qualificações que o cuidador precisa ter para lidar com esse terreno da alimentação. Vamos falar das responsabilidades mais frequentes que o cuidador infantil tem em relação à alimentação infantil, principalmente em relação à preparação de alimentos e higiene. Providenciar local apropriado, como eu já disse, um material e uma escala diária de lavagem dos copos para água, pratos e talheres. Então, é importante que o cuidador mantenha um cronograma de quando lavar os utensílios da criança, onde guardar. Nem sempre ele vai ficar responsável por isso, mas se for responsável, que ele mantenha tudo separado e limpo. Lavar os utensílios em água quente, principalmente se for utensílios de bebê, mamadeiras, né? E com detergente neutro, de preferência. Escovas de dentes devem ser individuais e guardadas em locais fechados. Se essas escovas ficam destampadas, principalmente no banheiro, é muito comum que elas entrem em contato com coliformes fecais por causa das descargas frequentes, e o banheiro, um local úmido, né, cheio de bactérias, então é interessante que ela fique tampada para não receber esses germes e bactérias. Então, sempre um local seco, manter elas separadas após o uso, não ficar todas juntas ali. Se você for higienizar a escova de dente, usa sempre sabão, nunca o cloro, porque o cloro deixa resíduos nessas cerdas e pode causar lesões na boca da criança, no adulto também, tá? Se por engano a escova for usada por outra criança, às vezes você vai cuidar de mais de uma criança e às vezes por outro adulto, né? Substituí-la imediatamente por causa do risco de transmissão de doenças. Principalmente se a gente ainda tiver em momento de pandemia.
Para uma limpeza correta dos dentes da criança, o tempo mínimo recomendado para a escovação dos dentes é de 2 minutos. Então, o cuidador precisa ali monitorar, né, essa escovação todos os dias da criança. Continuando, gente, muitas vezes o cuidador infantil ele vai trabalhar em locais onde tem muitas crianças, como creches, berçários e etc. Nesse caso, precisa que se siga rigorosamente as normas técnicas orientadas pelo Serviço de Nutrição e Vigilância Sanitária sobre o recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos e fórmulas lácteas, principalmente as fórmulas lácteas que são dadas para os bebezinhos, tá? Então é muito importante, todos esses locais provavelmente têm um guia, tem um manual, é muito importante que se siga isso quando você vai trabalhar nesses locais. Também precisa realizar o controle microbiológico das amostras, das preparações culinárias. Isso também é orientado nos locais, né, onde há mais de uma criança. Realizar controle de saúde periódico de cozinheiros e educadores, também vale o mesmo. Nessas cozinhas, os utensílios devem ser descartáveis, os utensílios de alimentação, tá? E a circulação na cozinha deve ser restrita aos funcionários deste setor, tá bom? E sempre controlar a qualidade da água nesses locais onde há mais de uma criança e também em casas de família, porque a água também é um agente transmissor de doenças se ela não for uma água de qualidade, tá? Eu trouxe aqui algumas dicas para essa questão de alimentação. Primeiro, tem um vídeo de orientação para o cuidador que se chama Alimentação Saudável, é só clicar aí. Ele vai dizer basicamente a diferença entre o que é carboidrato, proteína, enfim, como a gente monta um prato saudável para a criança e também serve para a gente, né? Tem um link aí que eu trouxe um exemplo de livro, né? Não gosto de salada, mas tem nesse link 9 livros para estimular uma boa relação da criança com a comida, porque tem criança que não tem uma boa relação com a comida, né? É difícil de comer. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, esse é um exemplo, né? Não gosto de salada. Lá tem bastante dicas. E trouxe um exemplo de livro que é A Horta Encantada para criança comer bem. Às vezes você cultivar o alimento ajuda muito a criança a se identificar com esse alimento e querer se alimentar dele depois, tá? Então você fazer uma hortinha, alguma coisa junto com a criança, se houver o espaço, é muito interessante. E hoje em dia a gente tem opções de fazer hortas verticais e horizontais, né? Para lugares que têm menos espaço. Então, é interessante a gente pensar nessas ideias. Então, gente, sobre a organização do espaço para as refeições, é preciso muito cuidado, principalmente se você estiver trabalhando num local onde tem várias crianças, creche, escolinha, hospital, empresas, clubes e etc, tá? Essas crianças devem se alimentar em grupos pequenos para facilitar a supervisão dos responsáveis. É preciso ficar de olho nessas crianças, não só em relação às alergias, mas também porque tem criança que engasga com líquido, com alimento, né? Trocam alimentos de prato, enfim. É até interessante manter um espaço entre uma e outra. Nem sempre é possível, mas se for possível, sim. O espaço da amamentação deve ser reservado e longe das áreas de troca e banho. Então, se você for dar mamadeira, por exemplo, não dê perto de banheiros, de lavatórios. Todos devem lavar as mãos antes de se alimentar. É preciso ensinar as crianças. Elas precisam aprender a se limpar e a lavar as mãos antes de saírem, né, do banheiro. Principalmente se elas estiverem vindo do parquinho, alguma coisa assim, que às vezes tem sujeira nos braços, na roupa, na cara, no cabelo, é preciso limpar tudo para não entrar em contato com o alimento. É contraindicado aos cuidadores que trocam ou manipulam fraldas preparar os alimentos. Então, esses cuidadores que trocam fraldas, na verdade, eles devem ficar só como a parte da higiene. A parte de alimentação deve ser feita por outros cuidadores. Mas se você está em uma casa de família onde só tem você de cuidador ou cuidadora, é preciso que você separe um tempo
geralmente longe da troca de fralda, entre uma troca de fralda e outra, para manipular os alimentos, tá? Use luvas de preferência para manipular os alimentos. Tem gente que usa luva para trocar a fralda. Isso você vai ter que consultar a família, porque tem criança que tem alergia a látex, tá? Então, dá para fazer também, mas consulte a família. Mas manipule esses alimentos no momento em que você não está envolvido com banho e troca de fralda. Engarrafar suco, leite, né? Fazer algum tipo de preparo, porque pode haver contaminação. Tem criança que é muito sensível à intoxicação alimentar. E o cardápio, né? O cardápio, como eu já disse, atualmente a gente fica atento a uma alimentação saudável para essas crianças. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Principalmente nos primeiros anos de vida. Alguns alimentos, eles devem ser evitados até a criança se tornar um pouco maior. Tem pais que não dão açúcar, por exemplo, até os 2 anos, tá? Nos primeiros 6 meses de vida da criança, é a amamentação. Então, é preciso conversar com a família, ver como isso é feito. Depois dos 6 meses, a introdução alimentar, às vezes em conjunto com o leite materno, tá? Enquanto a criança é amamentada, não é preciso dar água, dar chá, nada, só o leite materno. Às vezes a mãe sai para trabalhar e deixa engarrafado. Então aí você vai conversar com a família para ver qual que é o procedimento, né, para esquentar isso, colocar na mamadeira e dar para a criança. Sempre converse com a família, porque a criança deve ter uma rotina de amamentação e é preciso seguir essa rotina, tá bom? A partir dos 6 meses que você começa a introdução alimentar, sempre de acordo com o que o pediatra for orientar, então é preciso conversar também com a família para ver quais as papinhas. Geralmente é 2 papinhas de fruta e uma salgada. E depois, com 7, 8 meses, você começa com 2 papinhas salgadas e 2 de frutas. Mas tem que conversar com o pediatra e com a criança. Tem uma cartilha do Ministério da Saúde, 10 passos para uma alimentação saudável para crianças brasileiras menores de 2 anos, tá? Ali recomenda-se essa alimentação, o link está na apostila. Então, tem tudo sobre a introdução alimentar e a alimentação da criança até os 2 anos. Eu trouxe também um link sobre alimentação infantil, cartilha de orientação aos pais, que serve também para os cuidadores. É só baixar aí nesse link, tá? Essa cartilha. Lá também tem outros livros em relação à alimentação infantil, nutrição, saúde, que dá para baixar totalmente grátis. E aí a gente tem uma ideia de como alimentar essas crianças, principalmente as bem pequenas. Quais as recomendações básicas que a gente tem, então, para a alimentação das crianças? A partir dos 6 meses, quando a gente começa a introdução alimentar, a gente dá cereal, aveia, tubérculos como batata, batata doce, mandioca, carnes leves, leguminosas, frutas, legumes. Lembrando, gente, sempre consulte família e sempre diga para a família consultar o pediatra, tá? Não só por causa das alergias, mas também por causa da deglutição, que às vezes a criança não está em condições, ela pode engasgar, por exemplo, com o fiozinho da mandioca, com a fibra da mandioca. Então, é muito importante a orientação para o preparo desses alimentos, tá?
geralmente 3 vezes ao dia, se a criança ainda estiver sendo amamentada, se não 5 vezes ao dia, ou conforme a criança quiser e conforme a orientação do pediatra, tá? Essa alimentação complementar, ela deve ser oferecida de acordo com os horários da refeição da família, para começar a acostumar a criança com o horário da família e criar uma rotina. Rotina, quando se trata de criança, é tudo. A criança precisa de horário para dormir, para acordar, para soneca e também para se alimentar, desde cedo. Não espera chegar aos 5 ou 6 anos, porque quem espera chegar aos 5 ou 6 anos não vai conseguir. A criança precisa se acostumar a comer nos horários desde bebê. A alimentação complementar, ela deve ser espessa desde o início e oferecida de colher, tá? Começa com a consistência pastosa e gradativamente você vai aumentando até chegar a uma alimentação da família. Tem gente que dá papinha para bebê até 2 anos. Isso não pode, gente, porque a criança está desenvolvendo a dentição, ela precisa fortalecer esses dentes. Então, ela precisa aprender a mastigar, tá? Mas, é claro, sempre com orientação do pediatra. Sempre ofereça à criança diferentes alimentos, variados, coloridos, para a criança se acostumar desde cedo ao paladar à variedade de alimentos, tá? Sempre estimular que a criança beba água entre as refeições, é preciso ficar hidratada. Garantir que a criança tenha em sua alimentação, principalmente alimentos in natura, ou seja, que não sejam processados. O que quer dizer isso? Suco natural, fruta. Não dá refrigerante, não dá suco pronto. A maioria dos sucos prontos não são sucos, são néctar, tá? Olhe sempre no rótulo, lá tá escrito, se o suco for integral, é suco mesmo, mas ele tem conservantes, tá? O prazo de validade influencia muito. Geralmente, suco de caixinha tem muito conservante, não vai durar mais. Aqueles sucos que a gente compra geladinho, que já tem um prazo de validade menor, geralmente são naturais, mas olhe sempre o rótulo, porque se está escrito néctar, não é suco, tá? É uma bebida puro açúcar, que vai deixar a criança agitada, vai desregular o sono, vai tornar ela irritada, é um horror, tá? O açúcar não é bom para a criança, nem pra gente, por quê? Porque você dá um alimento muito doce, ela vai ter um pico de energia, vai ficar super agitada, você não dá conta, daí 2 horas esse pico cai, de repente a criança fica chorona, fica irritada. Com 2 anos, geralmente, as famílias abrem a alimentação da criança e passam a dar açúcar. E aí, os 2 anos se tornam um inferno na vida de todo mundo. E culpam a criança, fala que é difícil. E não é, às vezes é o alimento que ela está comendo. Então, não precisa cortar completamente, mas escolha o momento, escolha a ocasião e prefira o açúcar que não é refinado. O açúcar das próprias frutas. Se for preparar alguma coisa, prefira o açúcar demerara, um açúcar orgânico, tá? E não dê grandes quantidades, para não estragar o paladar da criança, porque a gente fica viciado em açúcar. E lembrem-se que açúcar não está presente só naquele doce pronto que a gente compra em padaria. O açúcar está presente em vários alimentos que são, inclusive, salgados, né? Por exemplo, molho de tomate pronto tem muito açúcar. Tá? Então, é preciso ficar atento aos rótulos dos alimentos, converse com a família sobre isso. Então, é preciso garantir que a criança se alimente em horários regulares, realize de 5 a 6 refeições por dia, café da manhã, lanche matinal no meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. A ceia é sempre muito leve, sempre 2 horas antes da criança dormir, tá? Sempre com horário. Procurar não fugir desses horários e procurar dar sempre alimentos naturais para ela. Por exemplo, para a criança roer uma cenourinha é ótimo, porque é natural, vai fortalecer os dentes, vai favorecer a digestão, a mastigação. Então, é importante que ela tenha contato com esses alimentos da natureza. Tem um livro aí da Eliane Mergulhão e da Sônia Pinheiro, que chama Brincando de Nutrição. Recomendo, porque ali você consegue colocar alimentos saudáveis no prato da criança de uma maneira divertida. Para terminar, já aproveitando o que eu falei no slide anterior, o que a gente deve evitar com as crianças, principalmente as muito pequenas, de 0 a 2 anos? Alimentos ricos em gordura, evite fritura, principalmente no calor.
Alimentos com muito sal, lembrando que o sódio também é um alimento que vem disfarçado, tá? Então é importante você ler o rótulo dos alimentos por isso. Às vezes você vê um alimento doce e você fala, não tem sal. Quando você vai ver a quantidade de sódio, extrapola tudo, né? Então é preciso sempre ler o rótulo dos alimentos. Alimentos com grande quantidade de açúcares. Se você for comprar um alimento integral, às vezes está escrito que é integral, mas não é. Você deve procurar ali no rótulo dos alimentos, nos componentes, se está escrito farinha de trigo integral. Ela deve vir antes de todos os outros alimentos descritos ali. Aí aquele alimento realmente é integral. Evitar os refrigerantes, mesmo sem açúcar. Sucos artificiais, né, como eu disse. O café. Por que o café? O café, além dele interferir um pouco no estômago, que às vezes a criança tem um estômago sensível, ele interfere na absorção do cálcio. O cálcio é muito importante para o crescimento da criança, tá? Então, evitar não só o café, como alimentos que têm cafeína, como a Coca-Cola, chá, mate, chá verde, entre outros, tá? Produtos embutidos em enlatados têm muito sódio, muito conservante. Bolos e bolachas recheadas têm muita gordura trans. Doces, chocolates, achocolatados, sorvetes e balas. Tem criança que não vive sem um achocolatado. Por favor, compre cacau natural, né? E misture ao leite, que a criança vai acostumar ali com cacau. Cacau é saudável. Claro, se a família tiver condições, né? Mas o cacau, hoje em dia, você compra ele em pó e é muito melhor. As frituras, né? Alimentos industrializados, alimentos que possuem aditivos e conservantes artificiais. Quanto maior a data de validade do alimento, mais conservante ele tem, exceto, assim, para especiarias, né? Como café, por exemplo. E salgadinhos, né? Tem criança que vive de salgadinho. Tem muito sódio, não tem nutriente nenhum, tem todo tipo de conservantes. Imagina para o organismo que está em formação, estraga o que não é. Então, quanto mais você evita, a criança não vai sentir falta porque ela não sabe o gosto, tá? Ela tem ali no mínimo uma curiosidade. Façam chips de mandioca em casa, façam chips de batata doce. A criança vai ter aquela curiosidade de provar e ele é mais saudável, tá? A gente tem receitas na internet hoje para todos os gostos. Então, não tem mais aquela coisa, eu não sei fazer. Dá para fazer várias coisas. Você usa micro-ondas, forno e fica super gostoso também. E encerrando, né, gente, eu tenho uma dica aí desse livro da Patrícia Junqueira, Por que meu filho não quer comer? Uma visão além da boca e do estômago. Por quê? Quando a gente fala de alimentação infantil, é muito comum que pais, que familiares digam, o meu filho não quer comer, o meu filho não come. Ou então, meu filho só quer saber de salgadinho e de bolacha recheada. Nesse livro, há um esclarecimento mais profundo a respeito dessa questão alimentar, da criança não querer comer. Às vezes não é tão simples como, a criança não tem o hábito, por isso ela não come. Às vezes não é assim. Então, eu recomendo esse livro, principalmente para quem vai focar mesmo se especializar mesmo nessa questão da alimentação infantil, porque ela dá explicações científicas e muito bem embasadas a respeito da rotina alimentar das crianças, tá? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!